Pessoal, cada vez mais sinais de um possível racha entre Bolsonaro e Tarcísio estão insurgindo. Pois é, dessa vez o Ciro Nogueira levantou a possibilidade do racha entre o Tarcísio e o Bolsonaro e disse que no meio desse racha ele tem uma opção. Será quem, hein? Outro ponto também que eu preciso conversar com vocês é sobre o PL da anistia. O Bolsonaro fez um anúncio muito sério sobre isso. E aí tem a ver com o coração do Lula. Vamos falar sobre isso? Vamos entender tudo que está acontecendo na política hoje? Então não esquece de compartilhar, curtir, deixa o like aí que é bom, tá? Ajuda bastante o nosso canal. Lembrando a você que o livro Revolução contra o Sistema está disponível para download até amanhã, tá bom? Amanhã é o último dia para fazer o download do livro. E também, se você é novo no canal, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, eu sou advogado, jurista, filósofo político, mestre em comércio internacional. E aqui no canal a gente vai falar a verdade para você. A gente não é um canal de oba-oba. Eu falei uma coisa no último editorial que algumas pessoas ficaram, de certa forma, incomodadas. Eu alertei, falei, olha, não tem o menor interesse por parte do sistema de Bolsonaro ficar inelegível de novo. Aí algumas pessoas falam que eu sou esquerdista, que eu tenho que ser igual o canalzinho o canal do Tiririca, o canal do fulaninho ali, que fala que tudo é uma estratégia do Bolsonaro e que o Bolsonaro tem tudo sobre o seu comando. Não é verdade. Não vamos trabalhar assim. Inclusive esse caso do Tarcísio. Eu estou alertando e cada vez mais as coisas vêm se apresentando. E olha que eu caí do cavalo com o Tarcísio, que eu não imaginava que seria assim. Mas eu sou sincerão a ponto de dizer tudo que a gente está percebendo da política. Vamos lá, vamos começar com um comentário do Rafael de Almeida, tá? O Rafael de Almeida deixou um comentário aqui pra gente, onde ele escreveu o seguinte: Tarcísio não está se candidatando como um político de direita. Ele está como um político do centrão. E aí a pergunta é perfeita. Obrigado, Rafael. E aí? O Tarcísio hoje, na sua visão, é centrão ou é direita? Um centro-direita no máximo. Mas é centrão ou direita? Coloca no comentário que eu quero saber a sua opinião. Porque é o seguinte, teve uma matéria, inclusive do Metrópolis, que disse que há a possibilidade do Ricardo Nunes ser o candidato ao governo de São Paulo e Tarcísio à presidência da República. E o que acontece com o Bolsonaro? Foi descartado. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Primeiro ponto que a gente vai falar, PL da anistia. E a gente precisa falar sobre o PL da anistia, porque não tem como o Bolsonaro ser eleito se ele está inelegível. E uma das formas de fazer o negócio funcionar é através do PL da anistia, ok? Beleza, o Lira enganou todo mundo, não, calma, vai passar as eleições, acabando as eleições municipais, o PL da anistia estará pronto para votação logo no primeiro dia, né? Depois, na primeira semana depois das eleições. Começou a votação na CCJ, o Lira tirou o PL e jogou para uma comissão especial. Uma comissão especial leva anos. Para você ter noção, eu tinha um projeto que eu apresentei para pessoas com deficiência e aposentados, junto com o deputado Ricardo Silva. Isso aconteceu lá em 2021. Até hoje a comissão não foi criada. Deu para vocês entenderem o que é mandar para uma comissão quando ele está pautada para votação? É isso. É tirar e falar, não, esse eu não quero. Então, resumindo, o Lira não quer o PL da anistia aos presos do 8 de janeiro. Simples assim. O Bolsonaro, né, se manifestou. E aí o Bolsonaro apostou para algo que eu nem sei se existe. O coração do Lula, né? Ou seja, após Lira atrasar PL da anistia, o Bolsonaro apela para o coração do Lula. Lula vai encher de amor, é o governo do amor, e vai falar, olha, nós vamos dar anistia pelo menos aos presos do 8 de janeiro. Olha o que o Bolsonaro falou. Abre aspas. Quero que alguém do PT seja o pai da anistia. Gostaria que o Lula tomasse a iniciativa de anistiar. Com todos os defeitos que ele tem, será que ele não tem coração também? Não sabe quem está preso? São as pessoas humildes, pediu o presidente
Bolsonaro. O Bolsonaro também afirmou que conversou com o Lira sobre a criação da comissão especial e disse estar de acordo com a medida. Segundo ele, a ideia é levar, abre aspas, os órfãos de pais vivos para dar força à proposta. Então, segundo o Bolsonaro, a estratégia do Lira não é ruim e o Lira quer aprovar o PL da anistia, tá? Vai levar as crianças e usar as crianças para comover os petistas e o coração do Lula. Será que o Lula se comove com criança? Abre aspas o que o Bolsonaro falou. Mesmo quem porventura seja contra a anistia, quando eu trouxer para cá o que está previsto 6 filhos de 8 anos para baixo do mesmo homem que está condenado a 17 anos de cadeia, vocês vão se emocionar com isso, pontuou o Bolsonaro. Então, é acreditar que o Lira vai criar essa comissão especial. A minha visão é que essa comissão não sai antes de 2025 de jeito nenhum, né? Só ano que vem, se sair, ou melhor, só depois de 2026. E aí, lembrando a vocês uma coisa, eu já tinha alertado que o Costa Neto falou com todas as palavras que ele ia incluir uma emenda para colocar o Bolsonaro dentro deste PL da anistia. Não fez, tá? Então o PL vai ser em Bolsonaro. E aí é onde nós vamos entrar no seguinte. Eu venho alertando, não é de hoje, gente, vocês estão sonhando demais, vocês estão achando que todo mundo é confiável demais e que todo mundo é amiguinho do Bolsonaro. O Lira gosta do Bolsonaro, o Tarcísio está 100% com o Bolsonaro, o Nunes vai apoiar o Bolsonaro. E aí quando eu falo que não é bem assim e que o Bolsonaro está abandonado de certa forma e os poucos que são realmente fiéis ao Bolsonaro foram escanteados, eu estou falando do Geyer, eu estou falando do Nicolas, eu estou falando do Salles, gente que para mim é muito fiel ao Bolsonaro, foram escanteados e fizeram a cabeça do Bolsonaro até para dar uma chega para lá neles. Vocês ficaram bravos comigo. Agora, olha quem está falando isso. Para mim, hoje, uma das pessoas mais sensatas da política brasileira, o Sebastião Coelho. Eu quero que você preste muita atenção nessa fala dele sobre o PL da anistia e sobre a traição ao Bolsonaro. Olá, pessoal. Passadas as eleições, pensávamos que hoje teríamos um início de reconciliação nacional com a votação do projeto de lei acerca da anistia em relação ao 8 de janeiro. Mas o que faz o presidente da Câmara dos Deputados? Cria uma comissão especial que terá prazos, ritos, ou seja, não votará neste ano de 2024. Por que o presidente Arthur Lira não fez isso no início de setembro, quando a CCJ começou a tramitar esse processo e o deputado Rodrigo Valadares apresentou o seu relatório? Porque não quis, né? Por que o Lira não fez isso antes? Porque não quis, falou, eu vou empurrar com a barriga, vou contar para todo mundo, para eles apoiarem os meus candidatos lá em Alagoas, e depois eu dou o tumé neles. Foi o que aconteceu. Puro cálculo político. Porque se ele tivesse criado a comissão naquela oportunidade, todos eles que hoje se gabam de que, olha, o Centrão, o Centro, foi o vencedor das eleições, não teria o voto dos chamados bolsonaristas. Não teria. Então, o que aconteceu? Passou o dia das eleições, vem o presidente Arthur Lira, anuncia essa comissão e mais, anuncia apoio ao deputado Hugo Mota como seu sucessor na presidência da Câmara dos Deputados. Tudo acordo, pessoal. Não se engane. Isso aí é tudo combinado com o Palácio do Planalto e com o Supremo Tribunal Federal. Então nós temos que chegar no momento de tomarmos as rédeas do nosso país. Nós não podemos mais suportar o que está acontecendo. Podemos ficar na esperança de que em 2026 vamos eleger um Senado com número de senadores suficientes
para agir em nosso nome, talvez não chegaremos a 2026. Por quê? Porque as regras restritivas serão tantas que essas regras poderão inviabilizar várias candidaturas. Quero um exemplo? O deputado Gustavo Gaia, que é um potencial candidato a senador por Goiás. 2 dias antes das eleições, recebeu uma busca-apreensão abusiva. Busca-apreensão abusiva. Favoreceu essa busca-apreensão o candidato que ganhou as eleições em Goiânia. E lembrando a vocês que o candidato que ganhou em Goiânia já declarou que não apoia Bolsonaro de jeito nenhum. O governador do estado, Ronaldo Caiado, já vai se lançar como presidente da República. Ou seja, é nitidamente mostrando que não, esse pode ganhar, esse não pode ganhar. Outro ponto, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, mesmo assim, tanto quanto absurda, vinculou o Gustavo Gaia a financiamento do 8 de janeiro, mesmo sem ele ser deputado ainda. Coisa que dentro do Brasil a gente pode ver até uma inelegibilidade do Gaia também. Então, o que o Sebastião Coelho está falando é aquilo que eu venho alertando para vocês há muito tempo. Eles vão mudar todas as regras para falar, você pode, você não pode. E aí, se você realmente defende a bandeira, né, as mesmas pautas que o Bolsonaro defendia, né, lá em 2018, defendeu em 2022 e agora pretende defender em 2026, elegível ou não, se você defende essa mesma bandeira, você não está apto a concorrer. É isso que está acontecendo. Então, não terá direita. Posso resumir isso aqui para você? O Bolsonaro e bolsonarismo foi enganado. Olha o que ele fala. E Bolsonaro em 2026? O presidente Bolsonaro estão enganando. Quando o presidente do seu partido disse que iria colocar uma emenda ao projeto da anistia para incluir o seu nome, eu conversei com pessoas próximas e disse, olha, isso não vai passar. Isso é tudo faz de conta, presidente Bolsonaro. Alexandre de Moraes não vai deixar o senhor ser candidato em 2026. Então essas pessoas que estão ao seu redor estão lhe enganando. Estão fazendo de conta que querem o senhor em 2026, mas para quando chegar lá, dizer, olha, o Bolsonaro está inelegível, portanto, eu vou me apresentar, vou apresentar fulano. Essa aqui é a realidade, presidente. O que vai acontecer? Quem tornou o senhor inelegível? O TSE, sob o comando de quem? Alexandre de Moraes. Quem comanda o Supremo Tribunal Federal? Alexandre de Moraes. De fato, quem comanda o Supremo Tribunal Federal é Alexandre de Moraes. Então, população brasileira, eu estou muito revoltado com essa manobra feita pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Sou solidário a todas as famílias, os familiares dessas pessoas. Sou solidário a todos os advogados que estão lutando com coração, para valer mesmo, por essa causa. E deixo aqui o meu repúdio a essa atitude do presidente da Câmara dos Deputados. Deixo o meu repúdio aos senadores que não assinam para andar o processo de impeachment de Alexandre de Moraes no Senado Federal. E presidente Bolsonaro, mais uma vez, não se engane, presidente. Não se engane. Estou lhe falando com pessoa que sou solidário pelo sofrimento que o senhor já passou até hoje. Eles não vão deixar o senhor ser candidato em 2026. Se eu tiver errado, faço meia culpa. Mas nesse momento é o pensamento que eu tenho, é o sentimento que eu tenho e a análise que eu faço de todo o cenário que nós estamos vivendo. Uma boa semana a todos, se é que é possível. Paz a todos. E aí, quando eu falei para vocês que o Bolsonaro foi enganado ao estar defendendo o Ricardo Nunes, quando eu disse para vocês que era uma articulação do Centrão para tirar o Bolsonaro da jogada, vocês me chamaram de esquerdista. Será que o Sebastião Coelho, para mim, uma das figuras mais, brilhantes hoje na defesa das pautas conservadoras, é um esquerdista? Acredito que não. Então vocês estão vendo ele chancelar aquilo que eu disse para vocês. Tá vendo uma figura como ele falando, não, mas realmente estão enganando o Bolsonaro, né? Mas eu não posso falar mal, mas você tá achando que você é melhor que o Bolsonaro? Lógico que não. Mas eu tô com um olhar de fora.
né? Eu estou com um olhar externo e realmente é isso que está acontecendo. A matéria do Infomoney já confirma, né? Bolsonaro confirma a candidatura em 2026, com toda certeza é uma boa estratégia, tá? E aqui eu preciso falar real com vocês. Confirma a candidatura em 2026 e lança Michele ao Senado. Gente, a maior burrice que o Bolsonaro poderia fazer é não se declarar agora candidato. Porque se ele falar eu serei o candidato, todo o núcleo de direita vai estar voltado para o Bolsonaro. E aí, se alguém quiser bater de frente, se algum traíra aparecer, ele vai ter que se expor antes. Ou então lá na frente, todo mundo direcionou o holofote para o Bolsonaro e o Bolsonaro vai fazer essa condução de votos. Se ele estiver inelegível, vai ser o Bolsonaro quem pedirá votos para o possível candidato dele. E não o contrário. Então, vou dar um exemplo, né? Se o Tarcísio hoje resolver se apresentar, eu sou o candidato, ele está batendo de frente o Bolsonaro. E aí, a visão do bolsonarismo contra ele é o quê? Trairão, entenderam? Então, jogada esperta. Já lançou a Michele como senadora, que traz os holofotes para ela também. E se ele precisar bater de frente ali, ele até pode. Mas eu reitero, Michele como senadora é plausível, né? O sistema até deixa, para não ficar tão feio. Michele como presidente, não sei. E por que eu estou falando que esse racha existe? Vamos lá, Ciro Nogueira. Olha, Ciro Nogueira falou o seguinte: se houver realmente esse racha entre Tarcísio e Bolsonaro, eu fico com Bolsonaro. Em entrevista à CNN, o presidente nacional do Progressista também disse que o governador de São Paulo precisa resolver alguns problemas com alguns partidos que ele fez com chave, né? Por quê? Porque o próprio Ricardo Nunes falou que o partido dele, né, tá ligado ao PT. Ó, Nunes quer que o MDB, partido, né, do Nunes, esteja fora do projeto de Lula em 2026 e defendeu o apoio a Tarcísio ou ao Bolsonaro, tá? Mas a regra aqui é o quê? Tarcísio, tá? Ou ao Bolsonaro. E o Ciro Nogueira já bateu o pé. Vai ter racha, e aí todo mundo vai ter que se posicionar. Vai ser Tarcísio ou Bolsonaro. E outra coisa, aqui não tem meia culpa não. Eu disse lá atrás que se houvesse, né, realmente uma candidatura entre Tarcísio e Bolsonaro, eu pensava até que o Tarcísio poderia ser uma figura assim mais tranquila, poderia até apoiar o Tarcísio. Hoje eu revejo minha posição. Se houver Tarcísio e Bolsonaro, se os dois puderem estar concorrendo, cara, hoje eu votaria no Bolsonaro, tá? Eu iria de Bolsonaro, sendo honesto com vocês. Mas por quê? O tempo mudou, tá? O ambiente mudou. Vamos lá. O Costa Neto tá de olho o quê? Em estar no sistema, como sempre. Valdemar se reúne com a bancada do PL para discutir a sucessão do Lira. Ou seja, foi mesmo o Lira arrancando o projeto da anistia do caminho, o PL falou, não, o Hugo Mota é o candidato do Lira, nós vamos estar com o Lira. E aí surgiu uma coisa que ninguém esperava. Um candidato para o Senado contra o Alcolumbre. Ué, mas eles disseram que não era para ter ninguém. Surgiu um candidato da direita sem autorização do partido. Sabe quem é esse? Né? Marcos Pontes, o astronauta de mármore aqui, né? Sem aval do PL, Marcos Pontes oficializa a candidatura à presidência do Senado. O senador astronauta Marcos Pontes oficializou nesta terça-feira a candidatura dele à presidência do Senado. No pronunciamento, Pontes destacou que a decisão de concorrer foi pessoal e não é ligada ao Partido Liberal. O PL ainda não definiu apoio para a eleição da mesa diretora do Senado, mas há indícios de que o partido vai apoiar o Davi Alcolumbre. Então, eu acho que isso é uma estratégia, tá? A minha visão é que é uma estratégia no seguinte sentido. Vamos lançar um nome, porque se o Alcolumbre não der as cadeiras que a gente quer, as comissões que a gente está fazendo toma lá da cá, se o Alcolumbre não ofertar e não nos der, a gente segue com o nosso candidato próprio. Vai perder, mas a gente segue. Agora, se ele ofertar a dança das cadeiras com a gente, uma comissão aqui, uma cadeirinha na mesa diretora ali,
aí fechou, a gente fecha com o Alcolumbre, o Marcos Pontes desiste. Então, a minha visão é isso que está acontecendo. E aí entra um ponto interessante. Lembra que eu falo para vocês que a gente tem que ter consciência, tem que observar pessoas, não partidos, tem que observar o ato e não as pessoas? Pois é. Se alguém que você não gosta muito coloca um projeto de lei e o projeto de lei é bom, você vai contra porque você não gosta da pessoa ou você vai a favor porque o projeto é bom? Isso aqui define, né? Isso aqui diferencia os meninos dos homens. Se o projeto é bom, ajuda o Brasil, cara, pode ter sido o Lula que apresentou. Você tem que apoiar. Mas vamos lá. Matéria do antagonista. O Kim Kataguiri não é uma pessoa, não é uma persona muito grata, né? Diante do eleitorado bolsonarista. Mas olha só. Estou aqui pedindo para vocês apoiarem um projeto dele. Olha que loucura. Vamos chamar de esquerdista de novo. O Kim Kataguiri quer tornar compra de voto crime hediondo. Alguém discorda ou concorda? Sujeito comprou voto, vai responder por crime hediondo. Imprescritível e inafiançável. Aí sim, hein? Então, a qualquer momento, esse cara pode ser cassado. Eu gosto do projeto do Kim Kataguiri nesse sentido. Apresentei um projeto de lei para tornar hediondo a prática de compra de voto. A pena para quem oferecer, prometer, solicitar ou aceitar a vantagem em troca de votos será de reclusão de 5 a 10 anos, além de multa. Pela legislação atual, a penalidade para o crime é só 4 anos de prisão. A integridade das eleições deve ser preservada acima de tudo. E eu concordo. Compra de voto, né, deve pegar aí ser crime hediondo, e esse crime, com toda certeza, deve permanecer, né, sem prescrição. O que é o ponto de vista de vocês? Coloca no comentário. E aí, é até interessante, porque o Alessandro Vieira, senador, ele era um cara anti-Bolsonaro. Ele é anti-Bolsonaro, apesar de não se definir de esquerda. Mas o que aconteceu? Hoje aconteceu um tapa na cara do brasileiro. O quê? Corruptos sendo abonados pelo Supremo Tribunal Federal. O caso do Zé Dirceu, né, que teve tudo anulado. Por quê? Porque o Moro é parcial. Tá bom. O Alessandro Vieira escreveu o seguinte, tá? Publicação dele aqui, ó. Gilmar Mendes anulou todas as condenações do Zé Dirceu. Vou me limitar a repetir a opinião do ministro Barroso sobre o Gilmar Mendes. Vossa Excelência vai mudando a jurisprudência de acordo com o réu. Isso não é Estado de Direito, é Estado de compadrio. Juiz não pode ter correligionário. Ainda bem que quem falou não foi eu, né? Foi um senador da República que disse isso. Mas vamos lá. Por fim, mas não menos importante, a última matéria que eu quero dizer para vocês é que também agora o Pezão, aquele cara lá, também envolto em alguns escândalos, também acabou de fazer pedido para o STF. Vamos apostar como é que vai ser a decisão do STF? Eu acho que vai ajudar o Pezão. E vocês? Qual que é o ponto de vista de vocês? Coloca no comentário que eu quero saber, tá bom? Pessoal, é isso, tá? Muito obrigado por ter ficado até o final. Coloca no comentário, fiquei até o final. O que eu preciso que vocês analisem comigo? Eu tô aqui com o nosso editorial, não é para fazer o oba-oba, né, que o pessoal tá acostumado. E Bolsonaro vai ser presidente em 2026. Cara, eu ouso dizer o seguinte, cuidado com esses canais, tá? Esses canais que estão falando oba-oba, tudo é estratégia, tudo é maravilhoso. Talvez a estratégia seja até te enganar. Talvez a estratégia seja colocar você num compadrio que daqui a pouco você está apoiando o Lula e achando que isso é estratégia. Você viu o Sebastião Coelho falando aqui agora. Estão enganando o Bolsonaro. E é nítido. Ou você acha que está todo mundo querendo o bem do Bolsonaro lá em Brasília? Ou você acha que está todo mundo querendo o bem do povo brasileiro? Você acha que figuras, né, aí da política brasileira, os grandes caciques da política brasileira, que levaram aí, né, a maior parte do eleitorado às urnas e votaram no Centrão, tão preocupados com o Bolsonaro ou com a opinião, né, ou com o bem-estar do brasileiro? Vocês sabem que não. Então, tá, eu não tô aqui para oba-oba, eu tô para abrir os seus olhos, né? E se tiver dando certo, para mim, já é uma grande vitória, tá bom? Por fim,
Não deixe de fazer o download do livro A Revolução contra o Sistema, o modelo Bukele para o Brasil. Termina amanhã. Pensa num livro bom, tá? Eu sou suspeito, foi eu que escrevi, mas por que eu estou dizendo isso? Como que esse modelo de Nayib Bukele poderia ser aplicado no Brasil? O que ele usou de argumento? Qual foi o poder da persuasão dele? E olha que eu sou um cara que sou apaixonado no poder da persuasão, não à toa estou fazendo agora, né, neurociência e também psicologia no doutorado. É para ter esse poder de persuasão cada vez mais. Tá faltando isso na direita, tá? Mas o Bukele usou isso muito bem. Você vai entender como que funcionou, tá bom? E, por fim, muito obrigado, tá? Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. E se puder ajudar, compartilhe esse vídeo para trazer mais consciência às pessoas. Fechou? Abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.